Podcast Brasil UFO. Olá, sejam muito bem-vindos os amigos ouvintes do Podcast Brasil UFO. Chegamos hoje ao episódio de número 15, o 15º episódio. E como assunto principal deste episódio, falaremos sobre os primeiros astronautas. Mas antes de darmos início, gostaria de agradecer a audiência do programa que nos acompanha pelos agregadores de áudio, através do YouTube, ou quem prefere ouvir direto pelo nosso site, que é o brasilufo.com. Lembrando que a escrita do Brasil é com Z. Eu me chamo Cleiton Feltran e comigo na bancada virtual do programa Brasil UFO, direto do estado do Rio de Janeiro, o pesquisador, ufólogo e editor do canal do YouTube Na Trilha dos OVNIs, o meu grande amigo Riba Menezes. Fala, Riba! Ô, Cleiton, boa noite. Boa noite aí também para todo mundo que está acompanhando aí o Brasil UFO. Hoje nós temos mais um convidado de peso aqui. O cara é bom, hein? É professor, escritor, e eu acho que ele é compositor também, ô Cleiton. Ele é da música igual a gente. Vou deixar para você apresentar o cara. Então vamos lá, diretamente, como o Riba falou, da cidade de Tatuí, em São Paulo, o escritor e pesquisador brasileiro com formação superior em artes visuais e pós-graduado em docência do ensino superior, Albano Marques. Seja bem-vindo, Albano! Obrigado, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, né? E vai ser uma noite bastante proveitosa, né? Com certeza. E como o Riba falou, você vai trazer pra gente só os assuntos aí polêmicos ou também as suas composições? Não, minhas composições acho que também ficariam polêmicas por serem ruins, provavelmente, né? Mas vai ser só os outros assuntos mesmo. Mas, Albano, fale bem ou fale mal, mas falem de mim, né? Espero, né? Ô, Albano. Oi. O Cleiton também é da música. Sim, sim. A gente estava conversando sobre isso. Todo mundo sofredor aqui. Que coisa, né, rapaz? Inclusive o pessoal da música aí se ferrou, né, nessa pandemia aí, né, meu? O pessoal que trabalha com evento aí foi um dos nichos aí que mais foram prejudicados, né? Porque onde que o músico ganha, na realidade, são em shows, né? Não é nem outras coisas. Então os caras estão tendo que se virar aí para poder arrecadar, né, de alguma maneira, alguma live, alguma coisa, mas não é igual, né? Então vamos torcer aí para que passe logo esse momento que a gente está vivendo e que todos aí consigam trabalhar honestamente, né? Na brincadeira, o pessoal fala que serão os últimos que vão voltar e serão os últimos que serão vacinados também. Pode crer. E é altamente contraditório, né? Porque ao mesmo tempo o que está salvando o pessoal durante a pandemia são as artes, né? Sim. Então é algo... O pessoal tá se ferrando aí, mas vamos torcer para que tudo isso passe logo, né? E ó, só lembrando os amigos ouvintes do Podcast Brasil UFO, você que tá chegando agora também aqui ouvindo esse episódio, que nós aqui traremos casos de avistamentos registrados no Brasil e também em todo o mundo. Compartilharemos nossa opinião sobre os casos abordados no programa, queremos dar sempre visibilidade e também saber a opinião de todos os nossos ouvintes. Então, resolvemos abrir esse espaço a todos que quiserem enviar perguntas, as suas histórias e também os seus relatos. Então você que está nos ouvindo agora, que tem uma história talvez não contada por você ou por sua avó ou algum conhecido parente aí, né? A gente gostaria de ouvir, pra gente comentar aqui também e compartilhar com todos os nossos ouvintes, tá bom? Então vamos ao seguinte, pra gente dar início ao programa, eu gostaria de dar aqui as últimas notícias. Podcast Brasil UFO. Programa Artemis. O governo federal assinou nesta terça-feira, dia 15, um acordo com a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, para realizar voos tripulados à Lua, levando em 2024 a primeira mulher ao satélite natural da Terra.
O Brasil é o único país da América Latina e o 12º do mundo a entrar para o programa Artemis. É um esforço da humanidade para conquistar um espaço profundo. E o Brasil não podia ficar fora de jeito nenhum. É um ótimo momento para o Brasil participar deste programa, comentou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que é o nosso astronauta, né? Citando o Santos Dumont, o pai da aviação, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Shepman, disse que o acordo visa a exploração civil e pacífica do espaço, além de obtenção de informações. A decisão do Brasil enfatiza a aspiração conjunta dos humanos à Lua até 2024 e o aprofundamento da exploração espacial. Espero ver a Lua, a bandeira brasileira ao lado da bandeira dos Estados Unidos, afirmou. O programa também se propõe a desenvolver tecnologias e experiências para uma futura missão humana a Marte. Estamos no caminho, né? Albano, você como nosso convidado, o que você acha aí sobre essa participação do Brasil nesse programa? Estamos atrasados ou não? Bom, com certeza estamos atrasados. Porém, né, em relação ao resto do mundo, eu acho que não. Acho que a gente também, por outro lado, não está atrasado. No entanto, eu acho fantástico. Acho isso maravilhoso e realmente necessário, né? Inclusive com a ideia de estar levando, né, a primeira mulher, né? Agora, não sei se citar Santos Dumont para norte-americano é uma boa, né? Mas tudo bem. Aí fica aquela briguinha, né? Brasil e Estados Unidos, tal, né? Mas talvez foi até proposital mesmo ali, né? Mas é bem legal, acho legal e sempre achei legal a ideia, né? Independente de questões políticas, né? Não estou entrando nesse detalhe, claro. Mas a ideia do astronauta tá nos representando, né? Do primeiro astronauta brasileiro, né? Tá representando nesse sentido, acho bem legal. Aliás, eu tenho aqui um presente dele, tem uma camiseta enviada por ele aqui. Olha, que legal. É lá de Houston, tá aqui, da NASA. Que legal. Eu até gostaria, se um dia ele aceitasse, dar uma entrevista aqui pra gente no Brasil UFO, seria bem legal a gente poder conversar com o astronauta e o representante nosso, né, que teve essa oportunidade. Só lembrando aí pros nossos ouvintes que o papo que rola, até gostaria de perguntar isso pra ele, se um dia acontecer dele estar aqui, eu não sei se ele vai poder falar, né? Vamos supor que ele aceite e não vai poder falar isso. Que dizem por aí que o Brasil só conseguiu mandar um astronauta lá pra NASA, pro espaço, só porque ele trocou pelo ET de Varginha. Vocês sabiam disso aí? Dizem que o acordo do Brasil foi de eles entregarem para os americanos o ET de Varginha e o Brasil ganhou uma cadeira para ir para o espaço, né? Mas vamos perguntar para ele. Você acha, Riba, que tudo isso que a gente está a cada dia vendo mais, né, sobre esse programa Artemis aí e também sobre os outros satélites, tudo isso aí começou a aparecer, né, muito mais assim, a gente vê notícias depois de quererem utilizar, os americanos quererem utilizar a base de Alcântara no Maranhão. Você acha que tem a ver esse esforço em conjunto aí? Eu acho que o Brasil ele tem um potencial enorme, cara. Nas brincadeiras aí nas redes sociais, a gente fica vendo essas brincadeiras que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Mas eu acredito nisso, eu acho que o Brasil tem um potencial sim. Eu acho que nós temos já lá a base de Alcântara, lá, né, que é o Centro Espacial de Alcântara no Maranhão, que é usado para lançamento de satélites de foguete, que está fazendo um papel muito bacana, muito importante. Então eu acho que o Brasil tem essa possibilidade, tem esse potencial sim, eu acredito no Brasil. Eu acredito que, assim como o Santos Dumont se destacou lá, né, na aviação há alguns anos atrás, eu acho que nós podemos se destacar mais uma vez agora nessa base aí. Eu acredito no Brasil. É isso aí. A gente, como brasileiros, a gente tem que ter orgulho do nosso país. E outra, esse papo aí do Santos Dumont, os americanos, os irmãos Wright, né? E o Santos Dumont. Agora, você falar assim, não, mas quem inventou foram os irmãos Wright. O Santos Dumont fez o avião ao contrário. E daí? Pelo menos ele fez. Ele fez algo que na época era inimaginável.
Hoje a gente tem na tecnologia, a gente tem tudo na mão, é muito fácil pensar que foi fácil pro Santos Dumont, mas não foi. Mesmo ele levantando pouco ou voando pouca coisa, ele fez, ele era um puto inventor e era brasileiro, né? Então a gente tem que valorizar sim. Se ele não foi o primeiro, ele foi o segundo, ele tava na briga ali, né? Então a gente tem que se orgulhar sim disso, porque comparando ao mundo inteiro não é fácil a gente sendo, né, ainda um terceiro mundo, né? Então acho que o brasileiro tem que ter orgulho sim e tem que ser estudado pela NASA, assim, que nem o Riba falou, né? Então, todos os aviões, na verdade, que a gente tem, eles foram inspirados no Demoselle, do Santos Dumont. Então... apesar do primeiro, do 14 bis ter sido feito, né? Igual você falou, voou ao contrário, no caso. O restante foi baseado, o que a gente tem como avião moderno, baseado no Demoselle. Então, contribuiu muito, né, para a evolução da aviação e para a implementação, né? Então, vamos dar sequência então aqui numa outra notícia que eu observei essa semana aí, sobre um enorme objeto misterioso que foi detectado perto do centro da nossa Via Láctea. A cerca de 25 mil anos-luz da Terra, os astrônomos encontraram uma estrela estranha que quase desapareceu da existência por vários meses antes de reaparecer. Os astrônomos acreditam que a estrela chamada VVV WIT08 poderia pertencer a uma nova classe de estrelas, corpos gigantes com mais de 100 vezes o tamanho do Sol, que são eclipsadas por um misterioso corpo orbital, uma vez a cada poucas décadas. Estrelas com assinaturas esmarecidas peculiares são um fascínio sem fim. Embora o espaço seja de maioria relativamente vazio, é lógico que com todas as coisas lá fora, algumas delas se alinharão de tal forma que as estrelas são escurecidas da nossa perspectiva terrestre, de tempos em tempos. No entanto, nem sempre é fácil saber o que é essa coisa. Se é um planeta, se é poeira no espaço, resíduos de um objeto rompido ou algo que estaria vindo em direção da Terra, né? No caso, o VVV WIT08 é um mistério ainda. Embora outras estrelas tenham exibido quedas de luz semelhantes, nenhuma ocorreu de forma tão profunda. Os astrônomos pensam que o culpado poderia ser uma outra estrela ou planeta, rodeado por um disco de poeira espesso e opaco, em uma longa órbita ao redor dessa estrela, né? Que cobre a estrela completamente quando passa na frente da nossa vista. O astrônomo Sergei falar nome russo aqui é difícil, hein? Sergei Kopozov, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, disse: é incrível que acabamos de observar um objeto escuro, grande e alongado, passando entre nós e a estrela distante, e só podemos especular qual é sua origem. Nós sabemos que a peculiaridade da estrela não é um erro. O escurecimento também foi observado pelo experimento de lente gravitacional óptico usando o telescópio Varsóvia, que fica no Chile, o que significa que não foi uma falha, embora tivesse de ser um tipo muito estranho de falha. Os dados mostram que o evento de escurecimento durou aproximadamente, se liguem, 200 dias, com uma curva de luz quase simétrica, apagando a luz da estrela em 97%. Então, quer dizer, ficou só 3% mostrando a luz pra gente, né? A densidade de objetos necessária naquela região do espaço para um alinhamento casual de dois corpos aleatórios é muito maior do que a observada. Então, a equipe acredita que os dois objetos estão gravitacionalmente ligados. O período orbital é desconhecido, mas deve ser pelo menos algumas décadas, de acordo com a modelagem da matemática, né? Essa pesquisa ela foi publicada no Monthly
Notice of the Royal Astronomical Society. Nossa, mas é isso. É uma para quem assim não entendeu ainda, é como se ela, como que a gente sabe que tem corpos, né, no espaço? Quando o que emite luz são só as estrelas, certo? Nosso Sol é uma estrela, então quando passa algo na frente, a gente sabe que algo tem lá. E dessa estrela, alguma coisa muito grande passou na frente dela para cobrir a luz, né? Para deixar ela sem mandar a luz pra gente durante 200 dias, né? O que você acha que passou na frente dela, Albano? Bom, primeiro vamos traduzir aí o texto, porque é um texto um tanto confuso, né? É como você disse, né? Então tem a estrela, né? 100 vezes maior que o Sol, eles alegam, né? O objeto, na verdade, o estranho que eles estão achando é o objeto que passou na frente, é isso que eles querem entender, né? Exatamente. Traduzindo a situação. A princípio eles acharam que o apagão poderia ser falha no próprio telescópio, mas recorreram a um outro, né? Que fica no Chile. Que não era falha do equipamento, né? Exatamente. Tá, então o que poderia ser um objeto alongado, grande, tem que ser muito grande, né, para conseguir tampar a visibilidade da estrela, né, que se ela é 100 vezes maior que o nosso Sol, né, ou esse objeto realmente está na órbita, como eles disseram, ou esse objeto está bem mais próximo da gente do que deles, né, está só na linha, né, Sim. A ponto de conseguir cobrir algo tão grande, né. Agora, saber o que realmente é complicado, né, pode ser tanta coisa, né. Agora é difícil. Inclusive a poeira aí, né? Que eles. Alguma. Igual tem aqui o cinturão de asteroides ali, por exemplo, poderia ter também acontecido alguma coisa nesse sentido, né? E Riba, você acha que esse objeto aí que interferiu, você acha que pode ser algo natural ou algo inteligente? É o que eles falaram, eles acreditam que possa pertencer a uma nova classe de estrela gigantes 100 vezes maiores que o Sol. Então é uma hipótese que eles estão achando, que não tem nada confirmado, que eu prefiro não opinar, não tenho certeza também do que se trata, mas acredito que seja uma coisa meio que faz parte mesmo lá de cima, não acredito que seja nada sobrenatural, não. O que eu acho interessante é o ser humano conseguir puxar tudo pra ele, né? Ele coloca assim, uma nova classe de estrelas, né? Como nova, né? A estrela tá lá quanto, né? Há quanto tempo, né? Quer dizer... sim. Quer dizer, eu não conhecia, ele não admite eu não conhecia, não. É nova, é um negócio louco, né? O ser humano puxar pra ele assim, né? Tá tudo bem. O ser humano, até uns dias atrás, ele era o centro do universo, né? Sim, né? Carrega isso. Até ele descobrir que as coisas não eram como a gente imagina, né? Exatamente. Mas isso aí, a gente tem que entender que a nossa pequenez é cada dia mais pequenez, né? Mas tô com o Riba aí, né? Que na verdade não é nada fora é algo natural mesmo. Vamos ficar de olho aí. Mais notícias a gente traz. Para você que tem alguma história sobre OVNIs, coisas estranhas e misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido seu, mande pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com. Eu vou repetir: brasil.ufo.sp@gmail.com. Lembrando que o Brasil é com Z, hein? Ou pelo WhatsApp, que é o mais 5511 984363637. Repetindo, mais 5511 984363637. Se você não quiser ser identificado, podemos mudar o seu nome e a sua voz. Manteremos total sigilo. E quem conta a história pra gente hoje é o nosso ouvinte, que é de Goiânia, o Leonardo Bruno. Porém, ele é natural de Vitória, no Espírito Santo. Mas vamos fazer o seguinte: antes da gente dar qualquer explicação aqui, vamos ouvir o áudio dele. Vamos ouvir o áudio primeiro e depois a gente comenta para dar a nossa opinião aqui. Pode ser? Pode dar o play aí, vamos lá. Podcast Brasil UFO. Prezados do Brasil UFO, eu gostaria de fazer um relato sobre uma experiência que eu tive. Eu resido em Goiânia e no mês de maio eu fui para Tocantins, a cidade de Pequizeiro.
nessas cidades de interior, as pessoas costumam ficar do lado de fora, conversando. E foi o que eu fiz. Estava muito quente, nós saímos, começamos a conversar. Eu e meu sogro, que é um senhor distinto, uma pessoa muito séria. E ele conversando comigo e tudo, nós estávamos falando sobre N coisas. E era uma noite muito limpa, não tinha nuvem, não tinha nada no céu. As estrelas estavam brilhando bastante. E enfim, quando nós estávamos assim, como me deparei uma situação, eu sou muito observador do céu. Isso eu acredito ter sido dia 12 ou dia 13 de maio, o dia exato eu não sei. Mas eu vou chegar no ponto que vocês vão entender. No meu ponto de vista, eram essas naves, esses objetos, e com certeza eram os que estavam em Magé também. Fazia parte desse grupo aí, porque veio um objeto, uma distância de uns 2 km, 2.000 metros aproximadamente. Eu tenho noção de distância, que eu sempre gostei de aviação, dessas coisas. Então, esse objeto ele veio muito, muito devagar. Eu chamei meu sogro e falei, olha só aqui, olha ali o que está acontecendo. O que você acha que é aquilo ali? Ó? Não tinha nenhum tipo de lâmpada de luz de identificação, né, intermitente. E o que aconteceu? Ele veio como se estivesse patrulhando a região. E deu para perceber que ele era muito iluminado, né? Formato discoide, pela silhueta, deu para perceber. Eu tenho experiência com esse tipo de coisa porque desde pequeno eu sou inveterado por esse tipo de assunto. Já vi várias vezes, vários avistamentos. E aconteceu que esse objeto ele veio voando, melhor dizendo, e ele como se estivesse procurando alguma coisa. Eu tentei pegar o celular, fiquei meio nervoso, porque eu nunca tinha visto uma situação dessa. O que aconteceu? Ele veio em direção sudoeste, e olhando pelo mapa depois eu percebi que era aquela direção mesmo, batia com o litoral ali do Rio de Janeiro, né? No caso, as coordenadas, pelo que eu estava vendo, e foi passando como se nada, se incomodando com nada, bem tranquilo, muito iluminado mesmo, como se fosse um avião, quando se aproxima para poder fazer a aterrissagem, ele acende as luzes, né? Mais ou menos isso, mas muito mais forte, né? Muito mais intenso. E ele veio, eu peguei o celular tentando gravar, não conseguiu, o celular não dava, como se tivesse a televisão fora do ar, uma interferência eletromagnética, eu não sei o que era aquilo. A gente ficou sem saber o que aconteceu. Eu, desesperado, fiquei meio afoito, por incrível que pareça, apesar de já ter tido várias experiências com isso. E, enfim, fiquei desesperado e comentando, eu não consegui nem dormir direito. No outro dia, através do Instagram, veículos, né, o YouTube, essas coisas, a gente percebeu que tinha uma situação envolvendo OVNIs em Magé. Então eu associei aquele episódio, aquele avistamento com o episódio em Magé. Pode ser que não tenha nada a ver, mas a probabilidade é muito grande. Então basicamente foi isso aí que eu vi. E eu fiquei assim surpreso, porque eu nunca tinha visto tão perto, né? Tão baixo. Basicamente é isso, eu espero que eu tenha contribuído aí nos relatos aí, dentre outros que eu quero poder passar para vocês também. Gostaria de relatar uma experiência que eu tive ano passado. A experiência foi bem bacana porque teve como registrar isso. Dentre várias que eu já tive, essa foi interessante. Apesar de ter sido assim, de forma bem aleatória, não foi intencional porque eu não vi as naves. Foi uma foto que foi tirada depois de um comentário, e aí apareceram essas naves aí nitidamente, né? Quem entende vai saber do que eu tô falando. Era uma noite de semana e estava tendo preparativo de um evento no ginásio de Serra Dourada, em Goiânia. Eu sou empresário, eu moro em Goiânia, sou de Vitória, Espírito Santo, e hoje eu resido em Goiânia. Então, estava na minha casa e comentei com o meu sócio, que no dia estava comigo, sobre esse preparativo dessa festa que teria nesse estádio. E estava muito, mas muito iluminado, né? Tinha aparatos de luzes, né? Adicionais, estava bem iluminado mesmo, estava fazendo o teste da iluminação. Aí eu teci um comentário com ele sobre essa situação e como seria, né, estar no espaço vendo isso, ia chamar muita atenção. Pois bem, tiramos as fotos, normalmente, do estádio e tudo. Dias depois, ele me mandou a foto, rapaz, olha só o que apareceu nas fotos aí, ó. E eu percebi que eram 2 naves esféricas, né, acredito que estavam dando cobertura, batedores, vamos dizer assim, né,
e a nave-mãe. Eles estavam observando ali aquela situação, do modo furtivo, que não dava para ser visto a olho nu, e através do flare, do telefone, da foto, eles foram revelados, né? Inclusive a claridade, a intensidade de luz do estádio ali, no momento, a luz refletia na fuselagem das naves. E este local é muito interessante, né? Onde eu morava, que não foi só uma vez, não, foram várias vezes, umas 3 ou 4 vezes, eu avistei no céu, eu achei que era aqueles Skywalker, mas não era. E eu vejo que hoje realmente eram OVNIs. Acima das nuvens, as claridades, né, como se fosse uma lanterna, Skywalker, mas acima das nuvens. E um belo dia, estava com a minha noiva lá, uma nave, nessa região mesmo do estádio. Ela também, efeito furtivo, é toda apagada. Dava para ver uma luz bem fraca. Ela levantou rapidamente, eu chamei ela chegou a ver, a minha noiva, e levantou rapidamente. Ela estava como se estivesse ali patrulhando também. Levantou e saiu em alta velocidade. Não tinha como ser drone naquela velocidade, impossível, que é drone. Eu sei o que é drone, tem como distinguir. Então foram essas experiências aí, eu enviei as fotos inclusive aí pro Brasil UFO. Espero que eu possa contribuir da melhor maneira aí para vocês e ouvir de vocês os relatos também. E é isso, gente. É certeza absoluta de que nós não estamos sozinhos. E os contatos já estão acontecendo já, com mais frequência e contundência agora. Cleiton, meu prezado, até hoje eu não sei te dizer o que aconteceu. Sei que foi muito real, foi uma coisa assim, bem diferente, que eu tenho 46 anos, nunca pensei que fosse vivenciar. E essa de Tocantins aí, rapaz, foi uma coisa bem... O meu sogro ficou até assustado. Ele é pastor, né, evangélico, e ele não tem dúvida, né, com relação a isso também. Depois dessa aí, principalmente, nós não estamos sozinhos, não. Pode ter certeza disso. Eu sinto, às vezes, presenças assim, quando eu tô sozinho, umas coisas assim bem diferentes. Sempre tive isso desde pequeno, sempre acreditei piamente nisso, em civilizações aí extraterrestres. Totalmente. Podcast Brasil UFO. Só para explicar para os nossos ouvintes que ele está se referindo a maio do ano passado, né? Então esse relato, como a gente recebe alguns relatos aqui, então vamos chamar de uma espécie de fila, né? Às vezes a gente vai colocando de acordo ali também, não só pela ordem de chegada, mas às vezes de acordo com o assunto que a gente aborda no programa, né? Então eu até avisei o Leonardo sobre que ia sair hoje, que a gente ia discutir a respeito. Então ele se refere a esse primeiro relato que aconteceu em Tocantins, de um objeto que vinha da direção do Rio de Janeiro, que ele pôde presenciar com o sogro dele. E no segundo ele cita os objetos que saíram nas fotografias que estavam sobre o estádio lá em Goiás do Serra Dourada. Então assim, e outra coisa que eu lembrei que ele comentou comigo, até que ele fala no final do áudio aí, ele comenta que foi muito real, né? Ele está se referindo a um sonho que ele teve. Eu só não coloquei porque a gente ia sair muito assim da linha que a gente tá seguindo, né? Mas acho que é importante comentar, porque ele cita de um sonho que ele teve, ele disse que ele estava dormindo, mas que foi muito real, né? Por quê? Porque ele cita que ele estava numa espécie de local, vamos chamar de espaçonave, né? Mas ele estava dentro como se fosse de um centro cirúrgico, o pessoal segurando ele. Ele dizia que tinha por volta de 1,20 m, 1,40 m, segurando ele, tentou se debater para poder sair daquela situação. E veio seres maiores para segurar ele, e esses seres conseguiram segurá-lo. Depois aplicaram uma injeção no braço dele. E quando ele acordou no outro dia, ele estava com uma mancha no braço, uma mancha vermelha no braço. E até a mãe dele achou estranho, falou: ué, você não tinha essa mancha? O que é? E ele disse para mim, né, que essa mancha ela doía, não era algo comum. Então, Albano, pegando o áudio que ele falou, mas esse que eu contei agora, você acha que tem a possibilidade também,
Gostaria do seu comentário dos 2 primeiros e também saber a possibilidade desse tipo de abdução, que a pessoa é levada não em corpo, mas talvez em alma e o espírito ali reflita na carne, né? O que teria acontecido na sua opinião? A minha opinião é a seguinte. Primeiro, se fosse... Eu tive... Você sabe disso, eu tive contato com muitos arquivos governamentais, né? Meu padrinho era um dos pesquisadores oficiais, né? Da Força Aérea, né? E de acordo, a gente seguia também no grupo que eu pertencia, né? A gente seguia a ideia do questionário da Força Aérea, né? Analisando por esse lado, não desmerecendo o Leonardo, pelo contrário, só estou acrescentando uma informação, tá, Leonardo? Eu já explico. Aos olhos de uma pesquisa militar, eles já ficariam um pouco assim. Por quê? Porque uma das coisas que eles perguntam no questionário é qual conhecimento, né, qual tipo de leitura a pessoa tem, qual tipo de filme ela curte, por quê? Porque quanto menos conhecimento você tem da área e você cita uma coisa, sinal que você não inventou na cabeça deles. Sim. Né, que eles são bem frios, né? Uhum. Mas o Leonardo, o tempo todo, ele coloca, né, nos depoimentos dele, situações do tipo, ele até diz o que eram as naves, né? Eram batedores, estavam em patrulhamento, ele já atribui a função, né? E ele diz que ele tem o tempo todo esses contatos e que desde pequeno ele tem e de que entendeu? Ele enche de uma série de coisas que aos olhos desse pessoal mais militar eles colocariam tipo, opa, peraí, vamos com calma. Eles têm até análise por psicólogos e tudo mais, uma série de coisas que eles vão tentando derrubar esse tipo de coisa. Porém, agora vem o meu ponto de vista, né? Tá, Leonardo? Agora é o meu ponto de vista. Só colocando isso, porque eu acho necessário, né? Para todo mundo que pesquisa ufologia, ver vários pontos, né? O meu ponto de vista, eu sou bem mais aberto e não sou tão radical nesse ponto, né? Porque eu também já tive várias situações e respondendo ao que o Cleiton perguntou, Leonardo, eu acredito sim, extremamente possível. Tá? Acredito extremamente possível. Acredito ser extremamente possível esse tipo de abdução. Aliás, você falou em questão de espírito, de ser levado de outra forma, né? Até nem acredito que seja uma questão de... eu vou me estender um pouquinho mais, só coisinha rápida, vou tentar... Não, fica tranquilo, pode ficar à vontade. Tá? Nós somos pura energia, tá? Isso é fato. Isso é fato. Né? Eu até nos meus livros eu coloco muito essa situação, né? Que lá vou eu me repetir de novo, já tem quem me acompanha já conhece essa minha fala, né? Mas se eu apontasse, se eu tivesse uma lente ultra, mega, master, blaster, hiper, super, upper, né? Uma lente hipotética, né? E apontasse para qualquer ser nesse planeta e fosse dando zoom, eu ia passar todas as camadas, né, de tecidos, todo tipo de músculo, né, ossos, toda a estrutura, né, sangue e tal, ia passar células, ia cair, todo mundo já sabe, no átomo, né, que seria a menor partícula se fosse, porém não, né, daí tem as partículas que o compõem, né, prótons, nêutrons, elétrons, e vamos além, porque tem as subpartículas, né, quarks, neutrinos e outras tantas mais, né, que não cabem aqui, e chegaremos num ponto onde tudo isso é espaçado, há um espaço como um mini sistema galáctico, um mini sistema planetário, né? E resta pura energia, né? Ou seja, todos somos feitos da mais pura energia, tudo que existe, né? Até os egípcios acreditavam que se a gente acelera, né? Tem energia densa, essa mesa, eu estou sentado aqui, tem uma mesa, é uma energia parada, né? Uma energia densa, a luz é uma energia em alta velocidade. Se eu acelero essa energia lenta, ela chega à energia mais rápida, que é a luz. Se eu acelero a luz, ela chega ao espírito. Se eu acelero, né, o espírito, eu atinjo outros níveis divinais, né? E assim vai. Os egípcios já tinham esse tipo de conhecimento, né? Em alguns escritos deles. Lógico que não dessa forma tão clara que eu estou colocando, né? Mas leva a isso. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Sim, tudo é possível, porque nós somos pura energia. E tais seres, obviamente, né, sendo seres mais evoluídos, eles têm toda a capacidade, toda a condição de se comunicar com você, né, em outros planos e de outras formas. Então eu acredito. E você, Riba, você acha que o Leonardo aí, dessas experiências que ele teve, aparecendo aos objetos depois nas fotos, né?
sendo que a olho nu ele não pôde ver no momento ali, só depois que foi tirada a foto. E também a que ele cita, que ele teve assim, ficou mais espantado, foi a que ele viu com o sogro dele lá em Tocantins, vindo da direção de Magé, né? Você acha que ele vivenciou isso aí? O medo dele é um medo real? Claro, né? Que nem o Albano disse. A gente está citando o relato dele como se a gente fosse militares, né? Pra ver o que é. É tipo que nem a igreja, né? Investigando se foi milagre ou não, né? Ela não pode chegar lá acreditando que foi milagre. Ela tem que chegar questionando, né? Questionando a pessoa para ela poder não poder corromper o relato dela, né? Você acha que o Leonardo viu aí e o que ele viveu no sonho, você acha que foi algo assim do espírito ou não? Olha, cara, eu vou começar. O nosso convidado Albano aí, ele começou falando que o padrinho dele é o Acacil de Oliveira, né? Que fez parte do Cione, que foi um grupo. Ele foi o único civil que fez parte de um grupo, né? Ali, que o Cione era uma coisa militarizada. Então ele foi o único civil que fez parte daquilo tudo. E na pesquisa dos militares, eles eram muito metódicos, muito certinhos. Eles pesquisavam o que o cara lia, se o cara lia ficção ou não, ou seja, os caras só queriam aquilo que fosse correto, que fosse certo. Então era uma pesquisa muito séria, os militares têm isso. Então, cara, eu acredito que eu vou muito nessa base aí, eu acredito muito naquilo que eu vejo acordado. Que me desculpe aí o sonho do nosso querido aí, que acompanha o canal aí, mas eu acredito naquilo que eu vejo acordado. Uma vez eu já contei isso, uma vez eu tava na minha cama, dormindo ao lado da minha esposa, e eu tava lendo um livro do lado dela, ela começou a gritar do meu lado, e ela acordou espantada. Falei, o que foi, Regina? Ela pegou e falou assim, não, tinha uma nave aqui no meu portão, e eu postei a mão dela e queimou a minha mão. Quando ela me mostrou a mão dela estava vermelha. Se eu estivesse dormindo, eu ia pensar assim, não, realmente aconteceu. Mas eu estava acordado do lado dela, eu ainda balancei ela. Então eu tenho a tendência a acreditar naquilo que eu vi acordado. Em relação à invisibilidade dos objetos, eu creio nisso. No meu último vídeo aí que eu coloquei antes de ontem, tem uma foto de uma nave lá, e por sinal está muito bem aquela foto, uma foto claríssima. O cara estava num cerrado no interior e de dentro do carro ele tirou uma foto. Só que quando ele tirou a foto, ele não viu nada. Quando ele chegou em casa, o objeto apareceu. Se vocês olham lá no meu canal, na Trilha dos Jovens, tem uma foto perfeita de um caso desse. Entendeu? Então, na invisibilidade dos objetos eu acredito, mas nesse lado aí de sonhar, me desculpa, eu não acredito muito não. Eu acredito naquilo que eu vejo acordado. Com todo respeito ao nosso amigo aí. Eu já sou o seguinte, eu acho que isso que o Albano citou também, da gente ser energia, é uma forma da energia refletir na nossa carne, né? De alguma maneira sendo, que nem você falou aí da mão da tua esposa que estava vermelha, é a mesma coisa. Para ele, o braço dele estava vermelho. E teve outros ouvintes também que citaram coisas parecidas também, que foram abduzidos, não em corpo, mas em sonho ali. Para ele foi em sonho, mas foi muito real. E o cara acorda com uma mancha na testa, com não sei o que. Então tem alguns relatos que a gente recebe dessa maneira. Porém, se a gente for pesquisar da maneira terrestre, da maneira militar, da maneira... Lembrando que aqui eu já fui militar um dia, eu não sei se vocês também já serviram e tal, mas é proposital, né? Tem que ser uma coisa mais fria e uma coisa... aqui é um programa, né? Que a gente acho que ninguém aqui é cientista, todo mundo vai atrás, é pesquisador, gosta do assunto, né? Mas é muito importante, né? Eu só tenho a agradecer ao Leonardo, assim, por contribuir com a gente, com esses relatos, porque é um mistério que a gente levanta aqui, não que a gente duvide, mas é um mistério que é incompreendido
por todos nós, né? Então, esses mistérios, assim, claro que a princípio, Leonardo, você a princípio só teve um sonho, mas o sonho refletiu em você de alguma maneira ali, né? Mas eu acredito sim que tem mistérios, existem coisas que são invisíveis ao nosso campo visual, né? A nossa retina. Pode ser também cruzar, né? Portais, cruzar a energia, né? A grade de energia aí, cruzar dois mundos, enfim. Aí vai ter assunto pra caramba, né? Eu só tenho a agradecer ao Leonardo pelo envio aí do relato pra gente. E com certeza aí, Leonardo, a gente vai querer ouvir mais aí dos seus relatos aí. Quem sabe aí numa próxima que a gente tiver com os amigos do canal, você estará junto com a gente aqui também. Podcast Brasil UFO. Então vamos dar sequência, pessoal, no programa aqui. Vamos falar sobre o assunto principal, né, do episódio, que a gente vai falar sobre o livro Os Primeiros Astronautas, do Albano, né? E Albano, só para começar, eu queria que você explicasse aí para nossa audiência qual a abordagem que você quis dar ao seu livro, né? Que pelo que você tinha me falado em off, você quis trazer de uma forma não tão técnica, né? Como a gente está acostumado a dizer com os nossos ouvintes, tal, para os nossos ouvintes, mas de uma forma, uma espécie de romance, né? Eu gostaria de uma explicação sua aí pra gente. Bom, Os Primeiros Astronautas, ele nada mais é do que um relato biográfico, né? Da época em que eu pertenci ao Grupo Quasar, um grupo de pesquisa, como eu mencionei pouco tempo atrás aí, né? O meu padrinho, ele pertenceu ao CIOANE, como foi dito, né? Que era o grupo oficial da Força Aérea, né, brasileira. Então, lá pelos meus 16 anos, dali em diante e tal, eu tive muito contato com os arquivos, né? Era entre 3 a 4 mil, daí para mais um pouco, né? Arquivos das Forças Armadas, né? Só que o CIOANE, ele atuou automaticamente lá por volta entre 68 a 71, por aí nessa base. Foi por alguns anos, né, por volta do início dos anos 70 ali, né? Final dos anos 60 e início dos anos 70. E aí eu tive acesso, assim como o grupo todo, né? O grupo Quasar teve também. E nós reunimos um pessoal, montamos esse grupo também, apadrinhados, né, pelo Acacil, né? Acacil de Oliveira Camargo. E esse grupo atuava na faculdade, que era do Acacil, né, que é a SETA aqui de Tatuí, e nós tivemos o privilégio de ter contato com inúmeras pessoas bastante interessantes nessa área e inúmeras situações, né? Então nós fomos privilegiados nesse ponto, de estar com esse pessoal. Eu principalmente, porque eu era bem novo, né, bem mais novo, provavelmente dos mais novos da turma ali, né? E de poder conviver com pessoas até bem mais velhas que eu e aprender muita coisa com eles, né? Eu tive o privilégio de conhecer os primeiros cientistas que foram para a Antártida, né? No Barão de Tefé, e outras pessoas mais, né, de outros lugares aí, outros cientistas e tudo mais. Então foi um momento bastante legal. Mas o que tem a ver com o livro agora, Os Primeiros Astronautas? Os Primeiros Astronautas, eu pego um momento, né, ou melhor, alguns momentos da nossa história, né. Eu pego momentos onde apesar de não ocorrerem na mesma linha de tempo, então eu crio uma linha fictícia para amarrar todos esses eventos, tá? Porém, tudo que eu relato lá é baseado em ocorrências reais, tá? Então é isso, é uma narrativa romanceada, né? Um relato romanceado. Porém, as bases são todas reais, tá? O que ele menciona, na verdade? Ele menciona o nosso encontro durante uma pesquisa de campo, né? O nosso encontro com pessoas que se autodenominavam extraterrestres. Tá? Então o livro ele foca nesse ponto. É como
pequeno momento de uma aventura, tipo assim, ó, tô saindo daqui, vou até o outro lado da cidade e já volto. Então é aquele momento, tal. Então não é toda a nossa história, mas é um pequeno momento dentro da nossa história. E eu tento situar dentro dessa aventura todos os integrantes do Grupo Quasar, como uma homenagem a todos, até porque eu resolvi fazer isso. Eu resolvi, na realidade, concluir esse livro agora, ele já está concluído há muito tempo, há mais de 20 anos, porém, eu resolvi lançar ele agora no final de 2018, perguntando para minha esposa aqui, que é na minha memória. 2018, né? Concluí, né, o livro, né, agora para lançar, né? Isso, 2018. No final de 2018 eu concluí ele para lançar, né? Como homenagem a essas pessoas que, inclusive meu padrinho, né, pessoas que foram falecendo, e eu quis homenagear. Porém, pode ser que lá na frente, num determinado momento da aventura, eu cite alguma pessoa que às vezes ela não estava naquele momento, né? Mas, porque nem todos acompanhavam o tempo todo o Grupo Quasar, nem todo mundo tem tempo para isso, né? Então eu coloco na linha de história aqueles todos que acompanharam a maior parte de todas as aventuras, certo? Mas tudo é base real, todas as pessoas são reais, todos os locais são reais, certo? Inclusive eu coloco documentos, coloco fotos, coloco um monte de coisas para comprovar isso. Não, entendi. E assim, só pra gente pegar a ideia, né? Já falando um pouco já da Siloane, né? Sioane, né? Eu não respondi o que você perguntou. Eu não respondi o que você perguntou. Você perguntou por que de ser assim, né? É só uma última frase. Na realidade, eu optei, geralmente no mundo ufológico, eles colocam aquela coisa, tipo, foto do momento do pouso da nave, foto da decolagem, foto não sei do que. Então, é essa coisa assim mais técnica, né? Meio catalogada. E eu optei por fazer uma narrativa romanceada para atrair também outros tipos de públicos, né? Geralmente não tão familiarizados com o... Não, é uma boa pedida, né? Pra quem não quer direto na ufologia, por ser tão técnico, né? É uma boa abordagem, para você iniciar, para as pessoas que ainda não têm ainda conhecimento, né? Só para levantar aqui, Riba, antes de você fazer sua pergunta, eu queria saber, o Albano, por qual motivo a Sioane foi criada? Ela teve um assunto assim... principal, né, que ela foi criada, né, e depois foi levantando outros eventos, outras documentações. Você poderia falar pra gente assim um pouquinho disso aí? Olha, na realidade é assim, eu tô remontando toda a história agora, no próximo livro, num dos próximos, né, eu tô remontando, que vai ser exatamente sobre o Acácio, que é um civil no Sioane, né. E eu estou levantando isso junto ao Edson Boaventura, junto a várias pessoas, né? Porque o Edson foi uma das pessoas que recebeu algumas das pastas, né? Uma parte das pastas, né? Dos arquivos. Então ele está me ajudando nessa, né? De poder remontar essa história. E também o Acáciozinho, né? O filho do Acácio e tal. Então a gente está reunindo o pessoal e conseguindo remontar cada coisa. O que eu posso te dizer até certo ponto, porque eu estou dizendo do Edson? Porque o Edson foi... um dos caras também que conheceu um dos brigadeiros do Sioane, né? Então ele tem uma outra parte da situação. O que eu posso te dizer é que o meu padrinho, ele, como eu te disse, ele era dono da faculdade, ele estava dando aula, né? Ele estava numa sala de aula. Um dos brigadeiros da aeronáutica havia vindo, né, para essa região aqui. Eu acho que ele precisava chegar não sei se em Ribeirão Preto, né? Ele precisava chegar em alguma cidade aí, porque estava tendo uma revolta de tenentes, né? E eu não sei porque cargas d'água ele ficou preso aqui no local, preso no sentido de não estava conseguindo sair daqui, da região, e indicaram para ele ir até a faculdade, até a escola e falar com meu padrinho, porque ele tinha um avião, né? E um avião simples, né? Tal, mas ele tinha um avião. E eu sei que ele chegou, até interrompeu a aula, né? E meu padrinho o atendeu. E eu sei que eles voaram, né, para esse lugar e acabaram ficando amigos, né? E automaticamente ele viu que meu padrinho desenhava, fazia um monte de coisas na época, né? E ele fez o convite para entrar para esse grupo, né, para esse seleto grupo aí. E na realidade todos os croquis, todos os desenhos de locais, tudo isso é do meu padrinho, né? Ele que desenhou e que relatava todas essas partes. Albano, Oi. eu vou fazer uma pergunta para você aqui,
Sim. Se você não quiser responder, tudo bem. Mas eu respondo qualquer coisa, pode falar. Eu vou falar aqui, já é público, já está em vários, já vi, tá no YouTube isso para quem quiser ver. Houve um racha entre o Gevaer e o... Ai. Não, se você não pode quiser... falar, vou falar, pode falar. Tô falando que eu vi isso no YouTube, isso é público. Não, isso aí tem mesmo, mas se você não quiser, você não precisa falar. Quem acompanha ufologia já viu isso, já é público. Mas se você não quiser falar, você, em respeito à amizade que você tem a quem quer que seja aí, tá tranquilo, nós vamos respeitar. Então, houve um racha entre o Gevaer e o Edson Boaventura por causa desses documentos que não foram... Esses documentos que nós estamos falando aqui, que foi o motivo do racha entre eles, é isso? Isso. Essa é uma parte dos documentos, tá? Então, vamos lá. Então, eu queria saber, eu acredito que uma parte desses documentos já deve estar liberados para o público no Arquivo Nacional. Mas tem uma parte que encontra-se com o Edson que não foi liberado para o público e não está no Arquivo Nacional porque está em poder do Edson, é isso? Bom, vamos lá. Eu vou colocar da seguinte forma. Como eu te expliquei, tem muita coisa da história. Eu, adolescente, meio relaxadão, não ligava muito para algumas coisas. Então, tem algumas coisas que eu particularmente não lembro, por isso que eu estou recorrendo a outras pessoas para remontar a história do Ciolani, né? E, no caso, o que eu posso dizer, uma pessoa que conhece bem isso é um amigo meu que pertencia ao grupo chamado Wagner Moreto, né? E ele poderia te esclarecer acerca dos arquivos, porque eu lembro que ele leu um a um desses arquivos. Até você pode convidar ele em algum momento para ele falar sobre os arquivos. Quanto ao Edson e ao Gevaer, olha, vou ser sincero com você, eu me mantive afastado desde os anos 90, eu me mantive afastado de todo esse meio, sabe? Sim. E eu me mantive, por isso que os arquivos acabaram nem vindo comigo, né? Até eu fui, meu padrinho eu não vi nos últimos instantes, sabe? E agora que eu tô tendo contato com a Cassiozinho de novo, que eu voltei pra cá, eu tinha ido embora, né? E então o que acontece? Eu fui saber recentemente, você disse, tá? É claro, tá para todo mundo, em todo lugar, isso aí tá no YouTube e tal, mas eu mesmo fui saber há pouco tempo por causa de uma fala do Gevaed. Eu tava falando com o Gevaed, até convidando ele para participar do livro, né? Um dos livros. Ele ia fazer a introdução dos primeiros astronautas para mim, mas infelizmente ele quebrou o pé, teve que ficar de perna para cima lá durante um bom tempo, não conseguia acessar nem PC e tudo, né? E aí que eu fui saber dessa história. No entanto, eu já estava com amizade com os dois. Sim. Sabe? Aí eu nunca toquei nesse assunto com o Boaventura, né? Nunca toquei. E não pretendo exatamente estar tocando assim, talvez mencionando alguma coisa ou outra em algum momento que a gente vai acabar se encontrando, porque eu preciso dessas entrevistas pro livro, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: segundo uma parte é que é isso mesmo, que acabou segurando para si e não entregou. Tá, é a fala, né? É o que se tem como fala. Se eu posso afirmar se é ou se não é, não sei. Eu conheci, para mim, os dois foram pessoas excelentes, entendeu? Comigo, né? Claro. Comigo no trato, né? Então não posso colocar julgamento assim de valor ou de moral sobre a situação. O que eu posso te afirmar por fala do próprio Wagner Moreto, não se referindo à briga, não é isso. O Wagner não se referiu jamais à briga. O Wagner me falou outro dia, cara, eu entrei no Arquivo Nacional e os arquivos que estão lá não são os mesmos. Tá. Querendo deixar bem claro aqui que eu não estou querendo botar a lenha na fogueira, não tem nada a ver com a confusão deles lá, nem o problema deles. Eu só apenas queria saber se tratava desses mesmos documentos. Então você está dizendo que é isso que importa. Segundo Wagner, agora, mas tem outra coisa para acrescentar, viu, Riba? Existe a outra metade dos arquivos que não estão com o Edson, tá? Existe uma outra metade. Que tá no Arquivo Nacional? Estão com quem? Então, é isso que eu estou tentando descobrir também. Foi entregue para um pesquisador do Paraná. Tá? Do Paraná. Então, até tô vendo com a Cassiozinho, o pessoal já está tentando levantar com quem pode ter sido enviado. Por outro lado, o Wagner Moreto sabe de um carinha que eu falo carinha porque eu não, na época era adolescente, o cara, né, o sujeito.
que ele levou até a faculdade, e porque o Acácio era um cara que ele era muito aberto. Se você falasse para ele, posso levar isso aqui para ler? Pode, leva lá, entendeu? Ele não tinha essa, dizer que ele segurou para si, ou que ele fez tal. O Acácio sempre abriu espaço para conhecimento, sempre. E o Wagner Moreto uma vez levou um sujeito lá, e esse sujeito, na faculdade, xerocopiou todos os arquivos, todos, absolutamente todos. Eu tô tentando recorrer à memória do Wagner para lembrar quem foi exatamente. Ele não lembra o nome da pessoa, porque se encontrasse essa pessoa, também teria todos os arquivos já de uma vez só, entendeu? Então vai longe. Talvez agora na ideia do livro, essa coisa toda acabe descobrindo, posso trazer novas notícias acerca até de quem, para onde foi a outra parte, tá? O seu padrinho Acácio, com certeza ele deve ter te contado alguns casos assim interessantes, né? Tem algum caso que ele te contou que ficou marcado na sua memória aí que você pode nos contar? Olha, eu tive acesso a todos os arquivos, né? Dos arquivos eu vi, sabe? Eu vi. É que eu não tenho assim uma memória tão exata e fotográfica para guardar todos. O Wagner, por incrível que pareça, ele lembra de cada detalhe. Os arquivos, quando me perguntam sobre os arquivos, as pessoas esperam que eu fale que havia um corpo no quartinho, né? Que havia algum corpo de extraterrestre em algum quartinho isolado e sendo analisado, né? E aí eu acabo falando a verdade, cara. Não havia nada, até aquele momento, né? Até aquele momento não havia nada nesse sentido. Haviam casos interessantes? Haviam coisas muito interessantes. Como eu disse, elas são analisadas a partir desse prisma, né, do militar, né, de verificar até se o cara que observou não está tomando algum tipo de remédio, se ele não estava embriagado, se ele não estava... Então eles escolhiam a partir desses pontos, né. Havia um caso, inclusive, de um cara, acho que era de Campinas, não lembro de onde, não lembro a cidade exatamente, não lembro. Mas o cara relatava a abdução. E o cara relatava, inclusive, como a nave se movida a quê, sabe? Havia o desenho do motor da nave. Que meu padrinho fez. E era um motor iônico. E olha que isso é um arquivo de quê? De 71. Anos atrás não tinha nem isso, né? Essa informação, né? Não havia, né? E o cara descreve esse motor iônico, o funcionamento, e tava lá o desenho. Então isso que eu lembro é um dos que mais me marcaram, entendeu? Fora isso, havia outros casos pequenos, assim como o Leonardo relatou dele, né? Aqui pra gente, havia um caso assim, havia um caso de Tatuí, né? Do vigia que avistou logo acima do onde era a cadeia aqui, que tamanho de um caramanguia, ele citou caramanguia na época, né? E assim foi, eram casos isolados nesse sentido, tá? Fora isso, o que eu posso te dizer de curiosidade, o meu padrinho, vamos lá, vou colocar a real da coisa. Eu me afastei dos anos 90 pra cá porque eu desacreditei um pouco em algumas coisas. Tá? É natural. A vida se faz assim, né? Você passa por uns certos momentos, você analisa, vê o que pesa tudo aquilo, isso me interessa, não me interessa, e beleza. E agora, mais tarde, eu fui verificar que, mais velho, né? Você começa a colocar coisas no lugar e verificar algumas coisas. Meu padrinho, durante um bom tempo, ele armazenou tudo que ele recolhia, né? Por aí ele tinha um quarto com terras de locais de pouso, né? As terras não se misturavam com a água, parece aquele tipo de achocolatado que às vezes se coloca e não vai, né? Não mistura. É algo assim, fica flutuando. Você colocar o chocolate do padre ali, ele não mistura. Exatamente, é isso aí. É que eu não lembrava o nome. Então, o que tem agora, eu preciso verificar onde está, porque até esses dias o Acáciozinho, né, o filho, né, me falou, é um facão onde um dos extraterrestres disparou um laser. Tá? Ele tem esse material? Tem, só que tem um problema, não dá para analisar, porque aí entra uma besteira humana, tá? O meu padrinho, a faculdade tinha de tudo, eles tinham marcenaria, tinha... É uma faculdade, tem até um planetário na faculdade, pra você ter uma ideia, o Acácio é de Tatuí? É de Tatuí, isso. E onde hoje é o Colégio Objetivo, né? É a faculdade, que era a faculdade, tem até um planetário. O filho dele também mora em Tatuí? Sim, mora então aqui. Você tem acesso a ele total? Total, se quiserem vir pra cá qualquer hora, visitar, sem problema. Fechou.
Fala do facão aí, que você tava falando. Então, cara, o facão, um sujeito quis fazer um agrado pro meu padrinho e amolou o facão, cara. E Ixi, agora estragou o facão. estragou as como provas. prova. Claro, Estragou como claro. prova. Eu posso Claro. até tentar localizar isso com ele, a gente localizar esse facão e ver se dá pra fazer alguma coisa ainda. Mas é o facão que teria a marca do disparo a laser, né? Para isso, para aquela época, né? Aham. Ô, Bano, dessas histórias aí da época do Cioane, você traz algumas delas no teu livro? Ou algumas... todas? Algumas são de criação? Como é que você divide isso? Não. Na realidade eu não trago. A única coisa que eu trago é a informação do meu padrinho, de como se formou do Cioane eu trago de como se formou o Grupo Quasar, para quê? E a região em que eu vivo, porque ocorre muita coisa por aqui, né? Então eu trago uma ambientação para introduzir a pessoa naquele momento de aventura onde eu encontro os tais extraterrestres, tá? Entendi. Eu tava pesquisando aí que na sua região tem a Torre de Pedra, né? Tem o Morro do Gigante Adormecido. Eu gostaria de saber se tem moradores assim que moram em frente a esse morro, se eles já viram alguma coisa, você já esteve lá conversando com eles na época do Quasar. O que você tem para falar de lá sobre os moradores? O que eles já viram lá nesse local lá? Em frente a esse famoso aí Morro do Gigante Adormecido e na Torre de Pedra. O que aparece lá? Então aqui nós temos Torre de Pedra é para onde a gente sempre estava, era nosso quintal da casa, né? E é lá que começa a aventura do meu livro, inclusive, né? Eu crio a ambientação e é lá que a gente encontra o outro grupo, né? Torre de Pedra é um local muito pequeno. Não sei te dizer se tem, sei lá, 3 mil habitantes, algo assim, não sei. Não vou arriscar também ser exato, porque eu não sei, mas é muito pequeno, né? E é uma cidade aqui, né? Da nossa região. Essa torre, na frente dela tem alguns platôs, tem morros em volta, assim. Fica na região também do Morro do Gigante Adormecido, né? E da torre, sim, os moradores eles veem constantemente luzes saindo. Eles chamam de Mãe do Ouro, né? E lagarto de fogo, um negócio assim, né? Lagarto dourado e coisas do gênero, né? São luzes que saem, uma certa cauda até às vezes de luz, né? E eles saem da ponta da torre, de dentro da torre, né? E segundo os moradores, e eles pousam nos platôs próximos, né? Inclusive, até a gente já foi atrás disso, de tentar analisar isso, e por fim não levou avante. Há histórias da ideia de que a torre seria oca, né? Não sei se ela seria oca, mas de repente que ela possa ter alguma passagem, pode, né? Sim. Ô Albano, você quer falar, Riba? Não, pode fazer, depois eu faço a pergunta. Pergunta aí. Albano, você mencionou pra mim, agora não sei se são os mesmos, né? Que são esses alienígenas, esses extraterrestres aí que você menciona no seu livro, que falariam sobre, que falam, né, sobre eletromedicina, medicina de alguma maneira, assim, acupuntura, é isso ou não? Isso, vamos lá. Bom, são duas situações. Eu menciono, como eu disse, numa única linha de tempo. Porém, o primeiro contato com esse tipo de seres, quem teve foi o Francis, que era um dos nossos associados, né? Que infelizmente já faleceu, né? Nos deixou. E era um gênio. Francis, era um cara que, eu conheci muita gente fantástica, mas o Francis era um gênio. Era um gênio do nível, pra mim, vou falar, ninguém tem como validar isso, mas só quem conheceu, do nível de Nikola Tesla pra frente. Nossa, que absurdo. Sim, o Francis era um cara, infelizmente, a humanidade perdeu de conhecer. Mas vamos lá. Quem teve o primeiro contato foi o Francis em Brasília, quando ele residia em Brasília, né? Ele foi membro do Grupo Quasar? Sim, ele é um dos integrantes aí fantásticos do grupo, né? E a primeira turma ele conheceu lá. Porque a ideia é a seguinte, eu vou dar spoiler do livro? Não, vou falar a real, né? O pessoal vai ler na íntegra lá. A ideia é a seguinte, são pessoas que... aí vem a afirmação, eu não posso provar nada desse ponto em diante, tá? Aí fica na fala deles, né? Eu só vivenciei e relatei.
imagine seres que vieram para cá na formação do planeta, né? E automaticamente eles ficaram presos aqui. Ficaram presos nessa roda de reencarnação, né? Segundo eles acreditavam, né? Uma parte dessa turma, né? E a ideia deles é que eles foram rememorando, né? No decorrer dos anos, e eles precisavam retornar para o mundo deles, tá? Então esse foi o primeiro contato com um grupo desse. Mais à frente, né? Aí, nesse outro contato, eu também já estava junto, que daí é o Menacom entra em cena, né? Que é o meu personagem principal lá. E daí, através do Menacom, que veio do planeta dele, que traduzindo seria quase como a Bitânia, né? Ele veio para nos trazer também ensinamentos. Ele veio para explicar para a gente, né, que a Terra passaria também por... Além de tudo isso, desse pessoal que, né, para voltar, o Menacom também veio para falar que a Terra passaria por alguns problemas e que era necessário que a gente transcendesse por amor, senão a gente ia ter que transcender pela dor. Tá. E no meio desses ensinamentos, o Menacom realmente explicou isso que você comentou aí, que é a eletromedicina, né? E também a acupuntura de terra. O que é a eletromedicina? A eletromedicina é o seguinte, segundo ele, se você corta o rabo da lagartixa, ele vai voltar a crescer. Se você corta o dedo, ele vai cicatrizar. Se você quebra o osso, ele vai soldar. Porque se eu amputo a ponta do dedo, ele não volta a crescer. Segundo o Menacom nos explicou, como eu disse, não para todos do grupo Quasar, tá? Com aqueles que tiveram contato, né? Nesse momento. Segundo o Menacom nos explicou, o ser humano possui essa programação. Ele possui essa programação dentro dele, porém ele perdeu ao longo do tempo, ele perdeu essa programação e várias outras, né? Por uma série de fatores, desde o uso de remédios, de tipo de substâncias, desde de questões morais, né? Ele foi perdendo isso, mas que ele pode resgatar porque essa programação ainda está lá dentro, tá? E o que ele disse? Ele comentou que existem cristais sanguíneos, né, dentro do corpo. Aliás, num dos encontros, isso eu não lembro se eu menciono no livro, esse ponto. Tá? Talvez eu mencione, mas se não menciono, já estou comentando aqui com vocês, como eu já comentei abertamente em outros locais que me perguntaram, né? Num dos encontros, ele foi para ensinar a medicina dele para médicos, tá? Em São Paulo, para alguns médicos em São Paulo. Inclusive, num dos encontros, haviam alguns médicos aqui de Tatuí, eu estava junto. Eu não posso, infelizmente, citar o nome dos médicos, porque eu não tenho essa autorização. Quando eu falo do Francis, quando eu falo do Wagner Moreto, posso falar do Dilson, do Ademilson, pessoal que fazia parte do grupo Quasar, eu menciono porque eu tenho autorização em papel, eu tenho autorização jurídica para falar, tá? Então, que eu consegui logo após, no começo do livro eu mencionava só o primeiro nome, depois eu passei a colocar fotos e tudo, provando, né? Porque eu consegui autorização. E algumas pessoas eu não tenho essa autorização, então só vou mencionar que haviam médicos aqui de Tatuí também, né? Participando desse encontro, onde ele falava sobre eletromedicina. O que é? Então nós temos cristais sanguíneos, certo? E existe, segundo ele, uma luz chamada luz supraluminal, que é quase como a ideia de uma luz divina, uma luz divinal, né? Que não é só essa, é uma luz num outro estágio, né? Mas que banha todos os corpos, banha o planeta, banha tudo. Está em todos os cantos a luz, nesse estágio. E a gente absorve essa luz, né? Esses cristais sanguíneos, eles amplificam e transformam isso em energia. Segundo ele, uma pessoa negativa, tá no hospital, 2 pessoas, uma pessoa é mais negativa, tal, a tendência dela de absorver só coisas negativas é que esses cristais comecem a ser quebrados dentro do organismo, do sangue. Eles começam a se quebrar. E as pessoas mais positivas, elas conseguem transformar mais rapidamente essa luz em energia. O que vai de encontro, agora uma analogia minha, né? Até a ideia de certos curandeiros, benzedeiras e tal, que impõem a mão para você e de repente, inexplicavelmente, né? Você consegue, talvez faça uso desse tipo de coisa. Isso é uma analogia minha, né? Bom, essa é a explicação dele da eletromedicina.
que todos possuem uma configuração, né? Uma programação celular para esse tipo de coisa e para outras tantas coisas, né? E que a gente foi perdendo durante o tempo. É coisa que a gente ainda continua perdendo, né? Há um pessoal que acredita que a gente está perdendo visão à distância, né? Tem oftalmologista que vai negar isso, vai falar que não. Mas há pessoal que afirma que a gente está perdendo visão à distância, porque onde a gente sai só vê parede, né? A gente não vê mais horizontes, né? Não exercita mais olhar para o horizonte, né? Sim. E esse tipo de coisa. E a gente vai perdendo, né? Daqui no mercado você pega o carro, né? Daqui na esquina ali, né? Sim. Então, a gente está cada dia mais atrofiando várias ações e utilidades do corpo, né? Mas voltando à questão da acupuntura de terra. A acupuntura de terra, segundo ele, é o seguinte. Eu também uso uma outra analogia para explicar isso aí. Eu não lembro agora, eu chamo de corredor Bavik, porque na minha época era corredor Bavik, mas parece que é algo que um francês descobriu já nos anos entre 50 e 60, que tem um outro nome hoje na ufologia, eu não lembro, geralmente o pessoal me corrige e fala esse nome aqui, que é o seguinte: cada ponto do solo tem uma determinada carga, né? Uma carga positiva ou carga negativa, tá? No solo mesmo, na terra. Uhum. Né? Se você for lá e testar, existem pontos com cargas positivas, pontos com carga negativa. Até tem um amigo meu que pertencia ao grupo, vou chamar ele de Nelson, só primeiro nome. Se você for na casa dele atualmente, ele está com um experimento lá, onde ele conseguiu já enfiar 2 estacas. A última acho que foi de alumínio e uma de latão, acho que ele enfiou. Ele já estava quase conseguindo tirar 1 volt da terra. Se ele conseguir chegar no volt, ele consegue transformar em muito mais, né? Então cada ponto da Terra tem essa possibilidade. Na ufologia tem-se anotado isso como corredores, né? Eu falei corredor de Bavik, né? Que é o nome que foi dado devido a 2 cidades, acho que da França lá. Onde você avista as naves nesses corredores, dando a entender que essas naves... O que você quer dizer é a grade magnética, né? A grade sim. A que sai as linhas que saem da pirâmide, passam e se cruzam no planeta Terra, são essas grades aí onde tem os avistamentos, não é? Não, acho que não. Tem um outro nome. São falhas do solo mesmo, no solo. Ah, tá. Uhum. E criam, sabe aquelas antigas espinhas de peixe, aquelas antenas de espinha de peixe de televisão? Tinha? Sim, sim. Né? Então, lembram aquilo lá. Então, às vezes, você pega um único trajeto onde está a carga negativa, 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 outros que está positivo, 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 numa mesma direção encadeada. Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas avistam objetos nesses corredores. Talvez isso facilite o voo e tudo mais, né? Bom, mas voltando à questão da Terra, né? Eu usei isso para criar uma analogia de que o solo tem cargas, né? Ele dizia o seguinte: se você pegar uma haste de madeira, né, com uma ponta de cobre e colocar determinado cristal na última parte, você consegue no planeta a mesma atuação que a acupuntura tem no corpo humano. Tá? Você consegue esse lance de descarregar energia acumulada em determinado lugar ou seja, equilibrar, criar o equilíbrio, né, do solo, e consegue recuperar esse solo. Inclusive ele ensinou isso para um grupo aqui da região, em Piedade. Também não vou mencionar, porque eu estou lidando com outras pessoas e outros nomes que eu não tenho, né, autorização, né, mas ele ficou lá um tempo também, num sítio, né, explicando sobre o uso disso daí. Bom, pode perguntar o que quiser. Ô, Bueno, uma curiosidade aqui, como que era feito esse contato, né? Você citou o Francis aí, que era um amigo seu aí, que você citou ele como gênio, né? Que foi com ele, assim, os primeiros contatos. Como que era feito esse contato? Bom, os primeiros, na verdade, o Francis conheceu em Brasília e uma dessa turma, porque, de acordo, está explicado no próprio livro, na Aventura, né? Não é um grupo isolado, são vários grupos, né, que acreditam piamente que eles vieram para cá, ficaram presos no nosso planeta e eles precisam retornar, né? O Menacom é um que ele tem consciência do local dele, ele veio para cá e acabou nos ensinando, né? Quis utilizar isso para ensinar. O Francis, respondendo a tua pergunta, o Francis chegou a frequentar desde Brasília esse grupo, tá? Conviver com esse pessoal. Ele, a esposa dele
né? Mas aí eu prefiro não ir além, né? Não, assim, até pra ser objetivo, assim, até desculpa a minha ignorância, assim. Não, pode, à vontade, pode perguntar. Eu pergunto assim, numa maneira assim mais clara. Tá. É tipo como se fosse ele ia num centro, que é tipo que nem o Chico Xavier lá, o pessoal ia lá no centro. É nesse sentido que eu pergunto. Como assim seria? Assim? Fisicamente, é como eu e você, tá? Olhando assim, um ser humano normal, são seres humanos. Pessoas como eu e você. A única diferença é que a pessoa se coloca, por isso que eu digo, eu não posso provar. Não, ela se colocava como se ela lembrasse, né? Como era se ela lembrasse. Porém, ela é um brasileiro que tem um CPF, tem um RG, né? Mas é uma pessoa que se denomina. Porém, isso aí que eles se identificam como tal, eles têm uma religião específica ou não? Eles têm uma religião, alguma. Não vou falar seita, porque existe algo nesse sentido ou é a parte? Não tem nada a ver. Nada a ver com crença religiosa. Tá, não. Só pra deixar claro, assim, pros nossos. Tá. É a própria ideia, né, de que são realmente extraterrestres e que estão aqui pra interagir com a gente. Tá, e você em si já teve contato com esse pessoal assim? E se sim, você sentia algo assim que você pode compartilhar com a gente? Sim, eu convivi, né? Convivi com relato no livro, eu convivi, né? Principalmente com o Menacom, né? Com o grupo do Menacom. Questão do sentir, vamos lá. Questão do sentir. Eu sempre fui cético, sabe, Riba? Eu sempre fui muito cético. Aliás, eu faço muita piadinha pra quebrar um pouco a situação e a seriedade das coisas, né? A minha tendência é desacreditar primeiro, tá? Essa é a minha tendência. Tanto que por isso, na análise do Leonardo, eu fiz questão de colocar primeiro um ponto de vista de como seria a análise fria, né, da coisa, né? Vista pelo ponto de vista militar, né? Mas dando margem que, respondendo a pergunta depois do Cleiton, né, se eu achava que era possível, eu falei que dentro da possibilidade, né? Não posso afirmar que o que aconteceu com o Leonardo, mas eu posso afirmar sobre a possibilidade, né? Agora, quanto a mim, então eu sou bastante, a princípio eu sou muito cético, eu desacredito totalmente. Eu posso te dizer que no primeiro encontro com o Menacom, até minha esposa também conheceu o Menacom, e a sensação foi a mesma. Eu cheguei 100% cético, tá? Depois disso, eu saí 50% cético, tá? Naquele dia. Então, o que pra mim já é bastante, cara, naquele momento, né? Naquele primeiro encontro. Pra mim é bastante. Ele conseguiu derrubar, dos primeiros encontros, nós ficamos 8 horas conversando. 8 horas seguidas conversando, né? Com ele se colocando numa situação do tipo assim, ó, eu vou falar e depois vou ficar aqui, posso ser escorraçado, vocês podem perguntar o que quiserem e eu respondo. Então ele em nenhum instante ele se negou em falar, em responder, e para tudo ele explicava, né, certinho. E eu confesso que eu saí realmente do 100% de ceticismo, 50% cético. Entra a parte onde, você pode provar que ele era um extraterrestre? Não, eu não posso provar nada, né? Nem pra mim, né? Mas assim, o Albano, só pra gente entender, por isso que eu fico gaguejando, é que eu tô tentando raciocinar. O lance, por exemplo, você não pode provar que ele é um extraterrestre, mas, por exemplo, com as atitudes que ele fazia ali no momento, por exemplo, tendo respostas de coisas que você não falou pra ele, coisas que ele não sabe, ele te dava ali, igual o Riba, o Wagner lá de São José do Rio Preto comentou com a gente que ele tinha um contato que ligou pra ele e te falou assim, ó, eu sei que você tá no quarto, no seu quarto tem uma roupa de cama de tal cor e não sei o que, e ele falou, nossa, será que o meu computador tá com a câmera ligada, né? Então assim, nesse sentido que eu pergunto pra você, né? Entendi. Se você não pode provar que ele era algum ser de fora.
Porém, com as atitudes ou com o que ele fazia ali no momento ali com você, você pode dizer que era alguém especial para você passar a acreditar da descrença total a 50%, alguma coisa aconteceu. E é isso que eu gostaria de saber o que aconteceu, entendeu? Bom, como eu disse, nós ficamos naquele momento 8 horas conversando. Posso te dizer que eu e mais todas as pessoas que estavam comigo, né, juntas ali, nessas 8 horas a gente estava cansado, né? Natural, 8 horas você conversando, né? Sem parar, né? Conversando, ouvindo praticamente, né? Porque ele que falou, né? Ele se desgastou mais que a gente, na verdade, né? Então eu tava já cansado ali e tal. Porém, posso te dizer, cara, que olha, nem um sinal de cansaço da parte dele, uma serenidade incrível, assim, e realmente uma aura no sentido de sensação, né? Não sei te descrever, mas que realmente quebra, assim, toda aquela parte que eu entrei com o ceticismo. E nessas 8 horas, cara, nem um momento de demonstração de cansaço, de sede, de fome, de qualquer coisa. Nenhuma. Né? Agora, como eu te disse, era como a gente, ser humano, normal. Foi só isso que me pegou. Fora outras coisinhas. Vamos lá, ele ensinou a gente que se você avistar qualquer coisa, hoje em dia, se você entrar na internet, a internet está rebocada desse mantra que eu vou falar, tá? Mas na época nem tinha na internet, assim, nesse sentido, né? Então, ele ensinou a gente o seguinte: se você avistar qualquer coisa no céu, né, vale para todo mundo que estiver ouvindo aí, para testar, né? Fala Kodosh, 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 Adonai Tsebaios, tá? Que traduzindo do hebraico, segundo consta aí, é Santo, 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 Senhor de todas as hostes, né? Ou de todos os cantos, de todas as moradas, né? Repete pra gente aí em hebraico. Kodosh, 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 Adonai Tsebaios. Tsebaios. Tsebaios, temudo S-E Baios, né? Tsebaios. Então, aí, certo dia, eu tava Mas subindo, isso é o que é? É uma espécie de proteção que você pede ali no momento? O que é? Ele falou, se fala isso daí, que se for do bem, vai se aproximar, mas se for do mal, se afasta na hora. Entendi. Né? Se você perdeu o contato com ele... se você ler o livro, você vai entender que ele foi embora, né? Mas embora pra onde eu não sei, né? Ele foi embora. Né? Desculpa eu responder assim, é que só pra deixar claro que daí as pessoas seriam interessantes. Não, né? claro. Mas agora você liga só responder seco. Você fala assim que ele... Tá certo. Não, a gente entendeu, mas eu digo assim, você fala que ele foi embora, não que ele nos deixou, e não em corpo, né? Ele desapareceu, a pessoa dele, você não tem mais notícia. Eu não vi ele desaparecer. Não, eu digo, você não tá falando que ele morreu, né? Não é isso não, né? Ah, não. A ideia é que ele iria embora. Ele iria embora, ele ia partir. Tá? Ele cumpriu a missão dele ali com vocês ali e ia pra outro lugar aí, enfim. Entendi. Tá. Então é o seguinte, vamos lá. Kodosh, 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 Adonai Tsebaios. Então, daí se afastaria se fosse mal. Segundo algumas ideias por aí, né, no campo da ufologia, os avistamentos alaranjados, né, mais amarelados, alaranjados, não são legais. Geralmente são mais hostis, né? Certo dia... Os alaranjados? Isso. Os âmbars, né? Âmbars são... O vermelho também é ruim? Para esses tons aí, né? Segundo alguns relatos de ufologia, né? E certo dia eu subindo. O Chico Xavier também falava dos alaranjados. Falou que esses daí são embaçados. Fala que você ia falar aí certo dia. Eu quero saber desses pretos agora, mas vai embora. Fala aí. Como é? Eu não entendi. O que é? Não, eu quero saber dos pretos, mas depois eu entro nelas. Tá. Continua aí seu raciocínio aí. Então. Daí, minha esposa, a gente tava subindo de madrugada, né? Indo pra casa da minha sogra, né? Voltando da rua, né? E, de repente, até é um objeto que o Francis tinha avistado naquela semana também, na casa dele, né? Que é na mesma direção. E eu não tinha muitos avistamentos, assim, de cara, né? Esse foi, assim, um dos mais
Porque eu sou meio, desculpa aí, mas eu sou meio, como que diz, medroso pra essas coisas. É o famoso cagão, né? É o cagão, né? O borra. Doido. Eu falo, eu corro atrás de tudo isso, quero descobrir, mas no fundo, a princípio, eu tenho uma relutância grande, tá? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Bem isso mesmo, né? Então, né? Daí é o seguinte, eu subindo, cara, e a gente observou meio distante, assim, passando um objeto nesse tom alaranjado. E eu, como eu disse, eu tiro sarro de tudo. Eu comecei a tirar sarro, ele estava indo numa direção. Eu brinquei algo como volta, né? Aquilo virou e começou a vir na nossa direção, cara. No alto, bem no alto. Só que quando ele se aproximou da gente, no alto, era bem grande. Era uma luz arredondada, alaranjada, né? Chegou até a minha esposa do lado aqui, né? Ficou enorme, né? Pra você também, né? Só pra confirmar aqui. Então, beleza. Olha lá, não foi só eu. Ela viu também. Então, é o seguinte. Essa luz alaranjada. Eu confesso que daí eu fiquei com medo, cara. Eu fiquei com medo e na hora eu lembrei disso que o Menacom falou. E eu acabei falando por falar. Não é que o objeto, naquele mesmo instante, pegou e sumiu, cara. Não sumiu assim, desapareceu. Mas foi embora, seguiu o rumo dele, entendeu? Se afastou, né? Totalmente, cara. Aí eu fiquei, caraca, né? Ou foi uma tremenda coincidência, né? Ou que o cara me falou tá sendo posto em prática e funcionando, né? E é isso, tá? Então são várias coisas, né? Várias ocorrências e essa é uma delas, né? Fala que você ia perguntar, Riba. Do preço. No seu livro, Os Primeiros Astronautas, então tem algum caso real do quasar que você viveu ou ele é todo de ficção? Não. Ele é todo baseado em fatos reais. É isso que Então quem quiser saber da história final do que aconteceu com o Menacom, eu queria que você, pra gente não esquecer, depois você dizer como é que a gente faz para conseguir esse livro aí, como é que a gente faz. Bom, esse livro é o seguinte, quem tiver interessado pode ir, ou vai até o meu site, que lá tem o caminho para editora, né? Que Passa o seu site aí, vai lá. É www.escritoralbanomarques.top, top, tá? Esse é o meu site. E o da editora, né, que foi esse livro, saiu pela Crystal Books, é www.editoracrystalbooks.com, tá? Então, entrando nesses dois aí, vai encontrar o livro. Ou automaticamente, não sei se ele já foi, mas ele também já vai para a Amazon, né? Através da própria editora. E também vai poder encontrar na Circula, na Martins Fontes e na Galileu, né? Além de outras redes de livros aí. Você falou o site aí, o Albano, que eu vou anotar aqui. Repete aí. O site? Não, onde encontra o seu livro. Repete aí de novo. Tá. www.editoracrystalbooks.com, né? Ou no meu site www.escritoralbanomarques.top, ou então vai estar na Amazon provavelmente logo, né? Não sei se já está, porque foi lançado há pouco tempo. Na Amazon, conclua. E vai estar nas livrarias Martins Fontes, Circula, Galileu e no grupo Noble. O Cleiton, você tem alguma pergunta para fazer? Se você não tiver, eu tenho uma aqui para fazer para ele. Não, só para falar do livro rapidinho, Você mencionou na Amazon, né? Você sabe se ele vai estar naquele formato digital também, para as pessoas lerem no tablet ali e tal? Olha, eu sei que no meu contrato com a editora parece que citava isso daí, de que vai estar. Agora, e dizer se já está, quando vai estar, eu não sei. Então para você que tá ouvindo a gente aí, procura lá o livro ou pelo nome do Albano, né? Ou você digita lá Os Primeiros Astronautas, Albano, e já vai aparecer, né? Se você quiser colocar... Oi?
Não, eu só ia acrescentar nisso que você está falando. Se procurar pelos os primeiros astronautas, esse lançado agora é a segunda edição, tá? A primeira edição já saiu de circulação. Você vai encontrar também muito da primeira edição, que é uma outra capa, né? Mas ela não está em circulação, é a segunda edição. Mas tá o lá. conteúdo é o mesmo. É o mesmo. Só muda a capa e diagramação só. Fala, Riba, o que você ia perguntar? Bom, mano, vou aproveitar que sua presença aqui. Opa. Eu quero saber o que está acontecendo aí nos pastos à noite de Itapetininga. É uma região que fica próxima a Tatuí, é isso? Porra, você tá bem informado. É uma cidade vizinha? Quer saber das coisas? Fala com o Riba, pô. O cara tá bem informado. O que está acontecendo aí? Conta pra gente. Então, na realidade, não é exatamente Itapetininga, mas é muito próximo a Itapetininga. Eu não lembro agora se é Angatuba ou qual cidade é, mas são cidadezinhas pequenas próximas a Itapetininga. Realmente tem sido avistados alguns objetos sobrevoando o pasto, com luzes mesmo, já com aquelas luzes postas. E tem acontecido coisas até com o gado, né? Mas tem avistados vários casos de avistamentos, assim, os moradores estarem em pânico naquela situação, né? É bem próximo daqui. Mas você já aconteceu algum registro também disso aí, não? Eu não me aprofundei, eu deveria, né? Mas eu não me aprofundei, porque eu tô tão na correria de outras coisas, que eu acabei não indo. Agora eu tô reativando o Grupo Quasar. Eu tô reativando o Grupo Quasar para outros estudos, tá? Para outros tipos de estudos que a gente tá fazendo, né? Mas eu não tive tempo ainda de correr atrás disso. Eu não sei se outros grupos da região já foram atrás e acabaram registrando. Eu tô por fora dessa situação. Mas a ocorrência há. Inclusive, uma das diretoras que trabalhavam comigo, ela é da cidade lá, e no pasto da família ocorreu várias coisas. Caramba, hein, meu? Fica de olho aí, qualquer coisa você traz pra gente, Albano. Beleza, eu ficar sabendo, eu posso levar. Ô Albano, deixa eu fazer uma emendar aqui já, que a gente tá falando do primeiro teu livro aí, o livro de trabalho aí do momento, né? Que a gente tá citando os primeiros astronautas. Tem mais livros aí que você tá trabalhando, né? Que você tinha passado pra mim, que é o livro da existência, né? Que fala sobre a Matrix em que vivemos e sobre a nossa relação com o divino. Você pode trazer um pouquinho dele já pra gente aí? E quando você pretende lançá-lo? Tá. O livro da existência até hoje eu estava vendo um e-mail da Chiado lá de Portugal, né? A gente tava analisando essa situação. Eu passei, porque eu tenho uma pessoa que me assessora, né? Que é minha agente. E eu passei para ela pra gente analisar a proposta da Chiado, que se for o caso, daí sairia. Mas eu não tenho ainda o exato para vocês esse lançamento. Tá tudo certo para já estar lançando, né? Já era para estar lançando. Porém, na realidade, não tem, mas por esse tempo já tá aí. O que é o livro da existência? Cara, é uma visão mais complexa da situação, tá? Que a gente acaba caindo, mas vai falar de UFO? Tá, a gente vai acabar caindo no UFO lá na ponta da situação, né? Por quê? A princípio, ele bate na questão de que a gente vive numa Matrix, né? A gente vive numa Matrix. A minha área, como você citou no começo, a minha formação é artes visuais, né? Daí eu tenho a outra pós-graduação e também agora estou com a pós-graduação também da arqueologia, né? Mas a minha área é artes visuais. E dentro da artes visuais, como professor, eu costumo abrir o olho dos alunos, né? Nesse sentido, porque é uma área de linguagens e códigos. Então eu falo para eles assim, olha, esse lance, eles pensam que arte é desenhar, né? Aí eu falo, cara, não é desenhar. Eu tô aqui para ensinar você a fazer uma leitura de mundo, né? Em que sentido? Eu vou dar um pequeno exemplo da ideia da Matrix para vocês, né? Vocês já sabem, obviamente, mas só para quem estiver nos ouvindo, né? Se eu pegar hoje uma empresa, tipo um McDonald's da vida, né? Tá lá, porque verde e vermelho, né? Desculpa, verde e vermelho, não tem nada de verde e vermelho. Porque amarelo e vermelho. Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo, né? Porque eu falei amarelo e vermelho. Porque o vermelho e o amarelo, né? O vermelho, todo mundo sabe, é emergência, o agora, né? Aquela coisa emergencial. E o amarelo, ele desperta a fome, né? Ele desperta a fome, tanto que toda fruta, quando está no momento de amadurecer, né, não todas, mas a grande parte adquire tons amarelados. Ou seja, o ser humano, ele entendeu regras naturais e trouxe para nossa
né, para o nosso dia a dia essas regras, infelizmente com o intuito de aprisionar, né? Por quê? Porque numa informação dessa, ela está te passando, por exemplo, entre como agora, tá? É isso que está te passando, né? Você precisa entrar e consumir aquilo, certo? Uma placa que o amarelo também ajuda você a guardar a atenção, tanto que o sinal no semáforo, o amarelo é atenção. Uma placa de lombada daqui a 200 metros, ela é fundo amarelo, porque sua mente precisa guardar essa atenção que dali 200 metros vai ter uma lombada, certo? Se você quiser estudar para o vestibular, você coloca um papel celofane sobre o texto, sua mente vai guardar muito mais esse papel celofane. Muita gente que nos ouve, os mais jovens, não vão saber nem o que é papel celofane, né? Quando não se faz uso quase dessas coisas, né? Mas existe ainda, né? Se você procurar aí nas livrarias, você vai encontrar. Então coloca o papel celofane, sua mente vai guardar muito mais informação. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente vive num mundo onde, se você sai da tua casa e vai até a padaria, você absorveu já 1000 informações. O que você precisa quando você vem para esse mundo? Você precisa de um teto sobre sua cabeça, água, comida, né? Proteção, certo? E, né? Sono, né? Então você precisa de pequenas coisas. Se eu colocar ali, sei lá, 20 coisas você precisa. Pequenas coisas fundamentais, né? Exatamente, você precisa de umas 20 coisas. E o mundo, atualmente, diz para você que você precisa de 1 zilhão, né, de coisas. Diz que se você não tiver a nova caminhonete, não sei das quantas, do não sei o que lá, blá, 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 né, supersônica, não sei do que, você não é ninguém, né? Aquilo você não tem um valor qualquer, né? E você sai nisso. Uma das coisas que eu menciono é, por exemplo, essa coisa da carteirada, né? Você citou, você é formado em tal coisa, né? Mas e daí, né, no que você é formado, né? Porque se eu te perguntar, quem foi que entregou o primeiro diploma de engenharia no mundo? Digamos, não havia o diploma de engenharia, mas alguém entregou o primeiro, né? Esse alguém que entregou o primeiro era alguém que não era formado, mas foi capaz... Não era engenheiro. Exatamente, mas foi capaz de formar, claro, correto? Claro. Então, e assim se dá em todas as áreas, na medicina, em qualquer lugar. E automaticamente, antes de ser medicina, o cara era reconhecido como curandeiro, como qualquer coisa, né? Então eu digo que bruxaria, feitiçaria, tudo é avô da ciência, né? Porque, então a gente vive numa matrix que te atribui valores e te engana continuamente. Quando eu mencionei, aí fica obscurecido o nosso verdadeiro papel nessa Terra, nesse planeta, né? Uhum. Quando eu te falei lá, nas nossas conversas atrás aí, sobre apontar uma lente para alguém e ir dando zoom até chegar no ponto que você identificar que ela é pura energia, não sou eu que estou falando, é ciência, você sabe que é isso. Se der o zoom, vai chegar no átomo, vai chegar tal, todo mundo é formado e tudo é formado por isso, né? Até a ciência, ela comprova que os átomos conversam entre si. Eles chegam até a se apresentar. Se não acredita em mim, vai pesquisar, né? Qualquer um que estiver ouvindo. Eles se conversam entre si. Então isso nos leva até coisas do tipo: um átomo daqui está se comunicando com um átomo lá de Marte. Ou seja, o universo todo dialoga, né? Como aqueles nativos como que é? Dos azuis lá, aqueles nativos do Avatar. Do Avatar, né? Coloca lá, conecta-se aquela árvore central e todo o planeta se comunica, né? Sim. Então, o universo todo está se falando como um único organismo. Porém, eu não sei a quem interessa, a quem compete. Vai parecer teoria da conspiração, né? E na realidade não é a realidade, né? Um grupo, não sei dizer qual grupo, né? Na teoria da conspiração, alguns acreditam que 5 famílias comandam o planeta, né? A quem interessa manter um certo poder onde vai escravizar a outra grande maioria, tá? Talvez, então, por exemplo, a moda, né? A tendência para o ano que vem vai ser tal coisa, né? Porque vamos separar aí de tendência de moda, né? Moda até traz coisa histórica, né? Traz relatos históricos. Nos anos 70 a moda era tal, você lê a história através daquilo, mas a tendência para o próximo verão vai ser essa. Quem disse? Onde surgiu? Como que toda a mídia no mesmo instante te dá essa informação?
de quem partiu, quem tem essa capacidade de jogar em todos os veículos ao mesmo tempo e fazer todo o resto aceitar. Um mesmo produto, né? Eu digo que é mania norte-americana, é isso, né? Um mesmo produto recebe 10 nomes diferentes ao longo de uma geração para outra, né? Ele recebe nomes, ele vai se reciclando para se vender de novo. É a mesma coisa que a gente vem sendo vendido há muito tempo, tá? Então você pega lá, eu não entendo de calça, tá? Só vou citar porque até minha esposa citou isso aí, que você pega uma calça boca de sino, ela já virou boca de sino nos anos 70, depois foi hip chic, foi flare, foi no Mas é o mesmo produto, né? É o mesmo conceito, né? Só que modificado alguma coisa para te vender novamente, para que a roda do consumo mantenha tudo. E nessa roda do consumo, uma grande parte trabalha para manter lá no topo a riqueza para um mínimo. Agora, quando eu digo riqueza, mas você é comunista, seu comunista, não sei, muita gente já deve estar falando, né? Principalmente nos discursos atuais, não é disso que eu estou falando. Acho que as pessoas, talvez quem fala assim, não vai estar compreendendo. Eu não estou falando de quem você acha que é rico. Eu não estou falando do seu patrão que tem 10 empresas. Não, existe realmente as famílias aí, né, que estão no topo aí do mundo aí, né? E que a gente nunca ouve falar porque não precisa, não interessa. Eles que dão a regra, lógico. Exatamente, eu tô falando de riquezas que compram riquezas, de riquezas que compram conceitos. É o rico dos ricos dos ricos, né? E não só de dinheiro, agora vamos mais além. De poder, né? Vamos para outras forças, né? A quem interessa, né? Igual assim, fala assim, o presidente norte-americano é o cara mais rico, mais poderoso do planeta, porque é presidente dos Estados Unidos? Não, porque quem conhece algum podre do presidente norte-americano tem ele nas mãos. Né? E outra, né? Existem forças acima do presidente americano, exatamente, né? Tanto essas forças aí pra gente abordar e trazer mais pro nosso lado aí, forças que têm o conhecimento do que a gente tá falando aqui, dos alienígenas, ou seja lá quem for, que silenciam o presidente americano, como, na minha opinião, silenciaram o presidente Kennedy e todos o irmão dele, Marilyn Monroe, todos que viveram e sabiam e que talvez quisessem na época ali trazer para as pessoas a verdade, foram silenciadas, né? Exatamente, chegou no ponto que eu queria chegar, tá? Para alguns casos, no meu livro, eu não sou tão claro quando eu chego nesse ponto, porque eu não quero agredir crenças e não quero tal. Aqui a gente está num canal que está falando de uma determinada área, eu posso ser mais específico. Mas no livro, eu tento, até porque eu critico algumas partes religiosas, até o controle pelas religiões, né? É uma coisa, né? O controle da educação, né? Porque tem um sujeito que é o Prince, um educador, que ele coloca nas redes a seguinte ideia, né? Se você pega um carro dos anos 30, né? E coloca comparado com carros atuais, você vê nossa, né? É gigantesca a diferença. Se você pega um telefone dos mais antigos e coloca com os atuais, é gigantesco, é gritante, né? E no entanto, se você pega a educação, né, numa sala de aula lá dos anos 30, segundo um amigo meu historiador, ele falou, é pior, Albano, se você pega da Idade Média, já é assim, né? E coloca uma sala de aula atual, é a mesma coisa. Você entende? Não alterou, é feito para colocar alguém coordenando fileiras, você se sentir em fileiras, e com certo treinamento para chão de fábrica, para você produzir, tá? Não tem, dificilmente alguma escola vai te ensinar a ser empreendedor, porque a educação já é colocada de uma forma para que você seja controlado, né? Então, quando chegamos nessas forças maiores que vocês citaram, realmente, acima dessas famílias ainda há outras coisas, há outros pontos. Então o meu livro ele vai abordar em todo esse questionamento. Quando eu digo diante do divino, eu sou um teorizador também, tá? Além há uma teoria dentro dos primeiros astronautas e há uma teoria aí no livro da existência, assim como há uma teoria no livro do tempo, que é o outro livro, né, que você mencionou. No livro da existência, eu vou te dar um parecer, um ponto curto sobre um Deus, né?
Ah, é sua essa teoria exatamente? Não. Ela é formulada diante do que eu vi de vários conhecimentos, tá? De vários conhecimentos que eu tive acesso, que eu pude ver em culturas milenares e outras coisas mais. E aí formula-se essa teoria, né? Que é o seguinte, até Jung, certa vez, ele analisou, acho que é livro de Jó, negócio, se ele analisou o livro de Jó, é tipo Jó no divã, por exemplo. Ele coloca a seguinte situação. Não sei o quanto vocês conhecem da Bíblia, né? Mas vou citar esse ponto. Em determinado momento, Deus, o diabo chega para Deus e fala: olha, Jó, né, o teu servo, ele só te idolatra, te segue, né, te serve porque ele tem tudo. Se você tirar dele as coisas, eu tô falando a grosso modo, né? Grosso modo da coisa. Se você tirar tudo dele, ele não vai gostar de você. Tá, vamos imaginar. Um Deus não precisaria dessa conversa. Ele, sendo Deus, ele pode chegar para esse tal diabo, né? O diabo não, a Bíblia não cita diabo, né? Satanás, né? Ele coloca, tipo, vai para lá, não preciso desse tipo de apostinha besta, uma coisa mais humana, né? Mais mundana, né? Não, Deus já saberia o sentimento que ele teria no coração dele, né? Exatamente. Mas Deus topa essa aposta. Deus topa. Nesse momento, Deus tira tudo dele, mas Jó contradiz toda e qualquer expectativa vinda lá de Satanás, e Jó passa ainda a gostar de Deus, perdendo várias coisas e tal, né? Aquele é um dos primeiros, segundo Jung, dos primeiros crescimentos de Deus, crescimento moral. O Criador aprende com a criatura. É como se ele fizesse, tipo, um start na cabeça dele. Você continua ainda me adorando, entendeu? E um humano, uma criatura, acaba ensinando moral a um ser divino. Eu vou mais além, daí essa é a de Jung, eu coloco outro ponto. Eu pego lá no Gênesis, quando fala assim, faça-se a luz. Eis que Deus viu que a luz era boa. Peraí, não sabia? Fez para ver? Entendeu? Fez tal coisa, e eis que Deus viu que isso era bom. Também não sabia? Então eu coloco o seguinte ponto, uma teorização dentro do livro. Não vou entrar no mérito de onde veio, né? De onde, quem criou ele, né? E tal. E tudo isso que eu vou falar também pode ser depois levado para um lado mais científico, se quiser. Estou falando como historinha para ficar mais palpável, mais fácil de entender, né? Porque quando você fala, por exemplo, por que eu tô falando que pode ser levado para o lado científico? Se você pegar a ideia de que o homem foi feito do barro, e se você pegar a ideia de que nós somos poeiras das estrelas, né? Automaticamente é uma semelhança nisso, né? Porque tudo que formou o planeta, tudo que está no planeta, segundo a ciência, veio de alguma estrela que explodiu, né? E os elementos primordiais acabaram caindo aqui e dando início a tudo. Então quando fala que o homem veio do barro, ou seja, ele veio da própria Terra, né? Não está errado, né? Porque carbono, carvão e o diamante são praticamente, né? Todos da mesma, né, composição. Com certeza. Então, vou partindo desse princípio. Então, imaginemos um Deus, tá? Um fator criador. Vamos chamar de fator criador. Imaginemos um fator criador, tá? Onde ele já criou tudo, né? Porque a gente cria, ele cria, né? A gente pega uma coisa já existente e transforma. Pega o material. A ideia de uma divindade é que ele faça do nada, né? Porque eu não estou entrando que antes dele existia algo, tá? Poderia até entrar depois, mas isso é um outro assunto. Então, aí ele começa a criar. Só que ele começa a crescer, assim como naquela experiência do Jó, ou na experiência que ele fez lá e se surpreendeu com a criação dele, ele começa a criar, até que em determinado momento, ele não tem mais feedback da criação. Ele começa a perceber que ele já testou tudo, já criou outro tipo de seres que foram apagados, sei lá, caiu um meteoro, não sei o que, blá, 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 blá. Ele foi testando tudo. Ele já fez tudo. Qual a solução para esse Deus? Se ele já não consegue absorver mais o crescimento através da própria criação, porque ele já chegou no limite total. Ele, como uma central, talvez isso vai mostrar o quanto eu sou antigo, essa fala minha. Havia antigamente a ideia da central de computador e do servidor burro, né? Aquele servidor que ficava não com HD central, né? Hoje em dia já mudou tudo, mas é mais ou menos isso.
Então, ele permanece sendo o centro de tudo, mas ao mesmo tempo ele se pulveriza na criação. Ele se atira em tudo que é criado. Ele se torna a própria criação. Essa é a única forma dele continuar absorvendo a experiência, experimentando isso. Então, só que tem um problema. Esse Deus, inicialmente, ele é exato. Esse fator criador, ele é exato. Essa inteligência criadora, ela é exata. Ela é sim, não, 0, 1, ela é algo assim. Para que ela consiga criar uma nova experiência, ela cria o fator talvez. Ela cria um fator, ela é binária, ela se torna trinária. E todo mundo que lida com computação e com a parte de sistema vai confirmar que o sistema trinário é muito melhor, né? Dentro da informática, né? Uhum. Então, ele se torna trinário. Só que, colocando isso, né, em forma de historinha, como eu estava contando, ele criou que talvez muita gente fale da ideia do livre-arbítrio, né? E fazendo isso, ele consegue, tipo, vou por aqui ou vou por ali. Se eu for por aqui, ocorre isso. Então a experiência se torna muito mais atrativa e faz com que essa central de programação cresça, se amplie muito mais. Se eu estou andando na rua, tá? E eu, na verdade, isso ocorreu. É por isso que eu escrevo sobre essas coisas, porque cada coisa eu vou pensando, né? Eu andando na rua, uma determinada moto vindo, eu ouvi o barulho, porque é aquele escapamento barulhento, né? Minha cidade é mais tranquila, porque é interior, né? No entanto, eu via que um carro estava no outro quarteirão, deu para ouvir, atravessando. Eu pensei assim, essa moto e esse carro podem se chocar lá na esquina, se um não souber do outro, se não parar, se não respeitar. Se eu fosse um ser que pudesse sobrevoar, eu teria a visão daquilo ocorrendo. Mas eu não tenho, eu venho para o mundo com limitações. Certo? Por quê? Porque é necessário que você tenha um conhecimento parcial e não integral para que essa experiência ocorra e toda a informação seja jogada, eu disse que o universo é todo interligado, seja jogado para uma central. Sim. Certo? Para que essa central acumule a informação. E por incrível que pareça, isso vai em contra até que alguns cientistas da NASA estão acreditando hoje da simulação do nosso mundo, né? Dessa situação. Então vamos colocar assim. Mas então nós viemos às cegas para esse mundo? Não. Nós viemos, ele não nos jogou às cegas, esse fator criador não nos jogou às cegas. Ele nos deu todas as condições de perceber o ambiente, ele nos deu os sentidos. A nossa experiência, ela existe, mas dentro daquela possibilidade de opções, né? Tal, e com os sentidos como guia. Só que essa Matrix nos impede. Essa Matrix nos impede de ser quem somos na realidade. Ela nos impede de você saber quem você é, saber que você tem todos esses sentidos, saber da sua missão, que é o crescimento, tanto pode levar para o lado espiritual, intelectual, o que for, que é a ideia de você absorver um conhecimento que vai ser jogado para uma central, que também é você, tá? E a gente teria que caminhar todo mundo na mesma direção. Só que essa Matrix existe em detrimento de um outro poder maior que tenta nos barrar, não sei por qual motivo, não sei porquê. Aí a gente pode até entrar em detalhes de uma luta entre bem e mal, que é muito normal para a gente imaginar esse tipo de coisa, com a ideia do lado negro da força, né? Uhum. Um outro poder tentando driblar essa capacidade. Infelizmente, bom, grosso modo é isso, tá? Grosso modo isso poderíamos falar. Não, mas para dar uma ideia pra gente assim, e também para dar até um gostinho pros nossos ouvintes, né? Uhum. Já que esse livro é o próximo, primeiro você vai lançar o livro da existência, né? E depois e depois você vai lançar o livro do tempo, não é isso? O do tempo eu não falei, né? Né? E aí, o que a gente pode combinar, Albano? Uhum. Quando você lançar cada um desses livros, o convite já tá feito aqui para você vir compartilhar com a gente aqui um pouquinho mais. O que você acha? Não, eu por mim tudo bem. Você querendo, eu tô aí, cara. Com a voz mais forte. Só vou te dizer uma coisa. Oi, pode falar, claro.
a gente pode viajar no tempo. Podcast Brasil UFO. Albano, vai ser uma honra você voltar aqui, falar do seu novo projeto. Foi uma aula que você deu pra gente muito bacana, foi uma honra ter você aqui. Há muito tempo que eu pesquiso sobre esse grupo Quasar, né? E confesso que eu não encontrei muita coisa na internet sobre esse grupo. Não mas havia eu sei, internet. tá? Não havia internet. Tem pouca coisa, mas eu sei que é um grupo muito conceituado, vocês têm uma história importante e eu fiquei feliz quando soube que você viria aqui no Brasil UFO e eu poderia estar conversando com você. Então eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite, tá bom? Te agradeço de coração, irmão. Viu, Bom, Albano? Você falou que não havia internet, então fica essa chance para você alimentar agora, né? Agora com a internet aí, e você também citou que a gente pode viajar no tempo, né? Ainda é outra história. É longa né? história. Aí a gente começa de novo essa história aí numa outra oportunidade, né? E você tem alguma coisa a acrescentar, Albano? Não, eu só tenho a agradecer, na verdade, né? Cada um que me abre as portas para poder falar, né? É óbvio que tudo que se fala, né? Existem pessoas que vão acatar uma determinada coisa, existem pessoas que não vão aceitar outras opiniões, né? Mas tudo faz parte do processo, né? Tanto claro. de aprendizagem do outro, quanto até mesmo para mim, né? Claro. E por isso eu só tenho a agradecer toda a oportunidade. Se mesmo aquilo que as pessoas não concordam, ou aquilo que elas concordam, serviu em algum instante para estimular alguma chama que elas busquem por algum tipo de conhecimento, para mim já valeu, entendeu? Com certeza. Então esse é o objetivo. A única coisa é fazer, eu digo sempre no meu site, meu objetivo é fazer com que as pessoas pensem fora da caixa, só isso. É isso aí, o nosso também. E pra gente foi um prazer aí você tá participando com a gente, e com certeza em outras oportunidades você vai estar com a gente. É assim que você lançar o livro aí, eu gostaria de saber que você me comunicasse, tá bom? E viu, Riba, e você lá na Trilha dos OVNIs, o que tem de novidade por lá? Meu último vídeo que eu coloquei foi sobre um caso que aconteceu em Angra dos Reis. O rapaz, ele tava à noite assistindo televisão, ele percebeu que o cachorro tava latindo muito, e ele foi lá fora, de repente ele viu uma luz oscilando, ela se aproximava assim em cima do quintal e voltava, e o cachorro agitado. E uma outra foto interessante que eu coloquei lá foi essa do OVNI da invisibilidade. O rapaz, ele estava num cerrado, uma estradazinha de chão assim no interior, e ele tirou uma foto assim da paisagem. Ele não viu nada. Quando ele revelou, tá o OVNI perfeito lá, aproximadamente uns 10 metros assim da rua, uma foto perfeita. Vai lá no meu canal, na Trilha dos OVNIs, tem uma foto perfeita lá de um OVNI lá, e essa foto, pelo que ele me passou, foi tirada nos anos 80, numa época que não tinha muitos recursos, e tá lá a foto. Vai lá quem quiser dar uma olhada na Trilha dos OVNIs. Só entrar lá no canal do YouTube, na Trilha dos OVNIs. Albano, obrigado, viu, pela presença aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, e quando quiserem vir pra Tatuí, conhecer o filho do Acácio, conhecer as coisas, fica à vontade. Conhecer os morros aqui. Vamos marcar sim pra gente fazer uma visita aí. A gente tá devendo, eu e o Riba estamos devendo algumas visitas aí. Mas aí com certeza vai ser um lugar que a gente vai visitar sim. E o filho do Acácio deve ter coisas pra contar, hein? Creio que sim. É isso aí, ó. Eu convido a todos os amigos ouvintes a participarem do nosso grupo do Telegram, onde sempre rola um papo legal e descontraído sobre assunto que fala sobre a casuística, né? Casuística ufológica. E pensando em melhorias para o canal e também para o podcast Brasil UFO, gostaria de convidar a você a ser um apoiador do canal Brasil UFO, ajudando a gente na arrecadação de fundos para a manutenção do site, redes, múltiplas edições, podcast e toda a estrutura que o canal Brasil UFO disponibiliza hoje a você. Se você quiser ajudar a gente, é só entrar no site brasilufo.com e clicar no botão doar. Com certeza a sua contribuição fará toda a diferença pra gente. Valeu, pessoal, pela atenção, pelo carinho, principalmente pelas mensagens
de apoio, tá bom? Nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz. Saiba que a verdade prevalecerá, no final demore o tempo que for. Um forte abraço a você e eu te espero na próxima. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Podcast Brasil UFO.